A gente começa toda vez rindo, né, Israel? Uma piada essa história. Mas então, estamos de volta. Calunga Responde mais uma vez com vocês. Adoro fazer essa rima e digo para vocês, não é intencional, mas é a pobreza de vocabulário mesmo. Eu, Marcos Leão, a voz do além. Estamos aí mais uma vez no programa Calunga Responde, respondendo as Isso. suas dúvidas. Isso aí. Vocês acham que a Israel não me ajuda a responder as dúvidas? Ele ajuda. Aliás, ele responde mais do que eu. E o senhor Calunga... não posso chamar ele de senhor, né? Que ele já falou comigo um dia que me chamar de senhor. Eu não sou senhor. Calunga e Company deve estar por aí no estúdio, atento, né? Bom, no último Calunga Responde, aconteceu uma coisa muito interessante que eu quero relatar para vocês, que acho que vai ajudar nessa construção que, direta ou indiretamente, tirando o momento, o ápice do programa, que é quando o Calunga conversa conosco, mas que é também o outro momento em que eu falo com vocês, igual eu estou fazendo aqui agora. A gente sempre tem o objetivo, nesses minutos, de poder derrubar mesmo esse edifício que a grande maioria de nós construiu, esse edifício de fantasias, né, de expectativas infundadas que a gente tem com relação aos espíritos e à espiritualidade e à mediunidade, enfim, a essa coisa toda que diz respeito a essa nossa vida, que diz respeito a essa corta isso aí, Israel, que diz respeito à nossa vida de relação com os espíritos. Pronto. E a semana passada aconteceram, aliás, 2 semanas. Uma, Israel me contou, em que o Calunga foi falar uma determinada palavra e eu travei a língua e o Israel disse que ele falou que eu tenho que fazer uns exercícios de destrava-língua, né? Isso quer dizer, gente, que não sei com relação aos outros médiuns, mas com relação a mim, né, e a relação com os espíritos, em especial com Calunga, só mostra o quanto há necessidade da gente estabelecer uma linha de parceria mesmo, entendendo que é um toma lá da cá e vice-versa. Ele me oferece um conteúdo, eu ofereço também, e nós dois vamos fazendo um trabalho juntos, mas tem hora que um ou outro trava. Porque não pensem vocês que o Calunga já não deu travas enquanto espírito, porque já deu. E eu também, enquanto médium, eu tenho uma dificuldade com determinadas palavras, principalmente quando elas estão no meio de alguma frase, e aí eu embolo a língua, e é bom que a gente perceba isso. Uma outra coisa é que no último programa, o Calunga estava respondendo alguma coisa, e aí eu, Marcos, esqueci qual era o outro tema que o Israel tinha proposto. Existia lá a esquizofrenia, o autismo, e uma terceira era a questão ligada à epilepsia, né? E aí eu, Marcos, durante o processo da psicofonia com o Calunga, eu, Marcos, esqueci. E o Calunga virou para mim e falou assim, pergunta para o Israel. E eu, assim, vou perguntar. E eu perguntei qual era a outra, mas assim, impulsionado pela força da palavra dele. E o Israel então respondeu que era o ataque epilético, né, epilepsia. Terminando o programa, eu e Israel conversando, e aí eu falei assim, mas Israel, fui eu que esqueci, não foi ele que esqueceu, ele sabia. E o Israel falou assim, por que ele não falou então, já que ele sabia? Eu falei, porque há essa parte, ó, eu faço, você faz, eu faço, você faz. Então, na hora que eu esqueci, ele deve ter feito assim, você esqueceu. Eu não esqueci, mas eu não vou falar por você. Você vai e pergunta para que a gente possa estabelecer, então, assim, esse bate-bola legal, em que a gente vai criando um vínculo cada vez mais bem assenhorado, cada vez mais familiar um para o outro, né? E eu acho muito interessante, pelo menos comigo, ele utiliza sempre de métodos assim, me passando a responsabilidade no processo mediúnico na hora que tem para passar. E um outro aspecto que eu quero ressaltar para vocês, que é aqui o móvel
do texto que a pessoa colocou aqui para nós, no Calunga Responde, que ela fala assim: recebi com alegria o abraço do senhor Antônio Dias. Se o Calunga tem essa responsabilidade e dedicação, imagina o senhor Antônio Dias. E ela agradece então a todos nós pelo programa. E aí, esse eu me lembro em especial, porque depois eu vi o programa, assisti, e o Calunga diz que o Antônio Dias vai responder aquela pergunta, né? E ele responde. E num outro programa, o Calunga está falando, de repente entra o seu Antônio Dias, assume a fala e depois Antônio Dias despede e logo depois o Calunga se despede, mas numa dinâmica deliciosa, em que para mim, Marcos Médium, foi imperceptível. As únicas percepções que eu tive foram durante o processo da fala de um e durante o processo da fala de outro, que é a mudança de frequência. Mas como isso se deu, para mim foi imperceptível. E eu só tive um entendimento maior do que aconteceu no instante em que eu vi e ouvi o programa. Isso, para mim, enquanto médium, é uma delícia, porque só comprova que nós estamos fazendo um trabalho afinadinho um com o outro. E o mais legal nessa estrutura toda é que, nesse processo, eu e o Calunga, e o senhor Antônio Dias, e qualquer outro espírito que esteja participando desses nossos programas, Calunga Responde, temos que contar com a participação vibracional de vocês, mesmo que vocês estejam num outro momento, num outro instante, e até desvinculados daquilo que nós estamos fazendo. Mas, do ponto de vista de compromisso, de assistirem conosco os nossos programas, divulgá-los com seus amigos, já estabelece essa linha tênue, mas poderosa, que eu chamo de frequência e de vibração. Então, a gente consegue entender esse processo de interatividade. Por isso que eu sempre falo para você, gente, é um trabalho em conjunto. Não tem Israel, não tem Calunga, senhor Antônio Dias e Marcos Leão. Temos todos nós numa grande corrente de estruturas mentais e emocionais, construindo uma possibilidade de um indivíduo extrafísico, espiritual, estar conosco durante um período, conversando, falando, interagindo conosco. E não esqueçam de que isso, se é bom para nós, também é excelente para ele. Porque ele mesmo já ressaltou em algumas vezes comigo: Marcos, eu tenho aprendido demais com essa relação. Essa diversidade de energia que vem em direção a nós no processo da elaboração do programa é de uma grandeza fora do comum, de uma riqueza assim, totalmente inimaginável. Entenderam? É assim que as coisas acontecem. Tem que ser naturais, fluidas, alegres, leves, respeitosas, sérias, comprometidas. E essa estrutura vai criar em nós o que os espíritos falam com Allan Kardec no Livro dos Médiuns, que vai chegar um tempo em que esse tipo de mediunidade que vocês veem, por exemplo, através de mim ou de determinados outros médiuns, vai deixar de existir. Porque a sutileza de frequência, de envolvimento vai ser tão intensa, tão presente, que essa perspectiva vai vir sobre a forma da intuição. E aí, sabe o que vai acontecer? Esse temor da morte vai deixar de existir, esse peso horroroso que a gente sente no coração quando alguém diz até logo e vai para o mundo espiritual, vai deixar de existir. Essa inter-relação com as questões ligadas à mediunidade e à espiritualidade, que tem a conotação de assombração, de sobrenatural, vai deixar de existir. Esses embusteiros, né? Essas pessoas que ganham um posicionamento de estarem debaixo do holofote, poder terem pseudas facilidades para entrar em intercâmbio com o mundo espiritual, também vai deixar de existir, porque isso vai ser corriqueiro, vai ser normal, cotidiano. Por isso que todos nós somos médiuns, como é colocado lá no Livro dos Médiuns. O que a gente tem que fazer é estruturar isso com a maior normalidade possível, naturalidade possível. E é isso que os espíritos querem. Haja vista toda semana o Calunga, senhor Antônio Dias, em quem quer que seja aqui conosco, conversando através do nosso canal, né, Robson Pinheiro Web TV. Dito isso... Nós vamos então, eu ia falar uma coisa, mas eu detesto isso, dar passagem. Ah, gente.
E o dar passividade? E dar passividade é pior ainda. Nossa! Vou dar passividade, vou dar passagem. Vamos parar. Quer dizer, não tem nada errado em falar isso. Eu é que não gosto, porque eu sou chato, insuportável. E não é uma novidade para ninguém, né, gente? Então tá bom. Vou me preparar aí, vocês se preparem aí também, porque daqui a pouco, entre nós, Calunga respondendo a mais uma pergunta. Sai daí não. Graças a Deus, que Jesus nos abençoe, graças a Deus. Juntos novamente, eu, Calunga, Marcos Leão, Israel, que ele chama de Voz do Além, e vocês aqui, próximos uns dos outros, buscando através da informação, do intercâmbio, da troca de sentimentos e de conhecimentos, a possibilidade real de transmutar a nossa vida, transformá-la em algo ainda mais grandioso, satisfatório e feliz. Que Jesus esteja conosco, graças a Deus. Graças a Deus, Calunga, hoje vamos fazer a pergunta de Daniele Souza, de Contagem, Minas Gerais. Ela gostaria de saber, gostaria que você explicasse um pouco a diferença entre os espíritos chamados entidades, que são os Exus, Pretos Velhos e Caboclos, e os espíritos como você, Ângelo Inácio, e dentre tantos outros, né, que tem conhecido nos livros psicografados por Robson Pinheiro. Graças a Deus. A diferença básica é o termo com o qual você se direciona a esses espíritos. Essa apresentação, né, de entidades, espíritos, isso é uma conotação que advém de uma postura, que me permite a franqueza, totalmente equivocada, que a maioria das pessoas que lidam com as questões da espiritualidade tem entre si. E o pior ainda é que colocam essas pessoas dentro de propostas filosóficas de religiosidade e religião, como se essas estruturas fossem gavetas específicas, né? Em que cada um deles pudessem se encaixar e ali permanecer à disposição dos diretores ou gestores de determinada filosofia religiosa, trabalhando ou aguardando que fossem requisitados para um determinado tipo de trabalho. Essa terminologia, ela não existe no mundo espiritual. Entidades, espíritos ligados à Umbanda, espíritos ligados ao, como é que vocês dizem, kardecismo, espiritismo kardecista de mesa. É um linguajar, numa tentativa vã, que algumas pessoas apresentaram aos incautos para dar aí um certo verniz de intelectualidade, uma supervalorização daquilo que eles realizam e algumas das vezes até para encobrir o nível de preconceito e de temor que essas pessoas têm com relação à maneira com que as outras pessoas veem, enxergam e sentem as suas atividades espirituais, né? Para nós espíritos não existem entidades, não existem entidades da Umbanda, como eu já disse. Existem seres humanos com características diferentes, com posturas de vida diferentes, com entendimento da vida diferente, com conhecimentos diversificados, que optaram juntos em trabalhar em favor do bem e do progresso. O ser humano encarnado, nessa necessidade de agrupar, de ajuntar e fomentar uma contenda totalmente infrutífera entre si, é que estabeleceu essa diferença. Um espírito, por exemplo, eu, Calunga, quantas vezes eu já ouvi, eu mesmo, Calunga, ou pela estrutura psíquica do Marcos, ele rindo quando alguém pergunta se eu sou um Exu, ou se eu sou um espírito da Umbanda, ou se eu sou qualquer outra coisa menos espírito.
Olha, eu não sou Exu, não sou espírito de Umbanda, eu não sou espírito de nada daquilo que vocês humanos encarnados intitulam. Eu sou um ser humano que objetiva fazer o que lhe compete fazer da melhor maneira possível, seja onde eu for chamado. Desde que essa situação não me diminua enquanto ser humano que eu sou, fora da dimensão física, desde que isso não comprometa o nível de relação que eu tenho com a vida para comigo e para com os outros, desde que isso não diminua a minha possibilidade de ser útil e promover o progresso, lá estou. Pode ser uma igreja católica, pode ser uma igreja evangélica, pode ser um terreiro de Umbanda, pode ser uma casa espírita, pode ser onde for. Onde se fala de entendimento, de redescoberta, onde se coloca ali uma discussão sadia em torno do indivíduo, promovendo o seu alavancar para o progresso em direção à luz, eu, Kalunga, estou. Não me prendo a nenhum rótulo e não permito que quem quer que seja me prenda a rótulos, porque eu custei a me livrar deles, estou custando a me livrar de alguns restolhos dessas questões. É claro que existem estruturas de realização de trabalho que se adequam a determinadas circunstâncias e escolas espiritualistas. E talvez aí, de uma maneira sincera, esteja então o nascedouro, né, dessas estruturações de grupos de espíritos sedimentados a uma atividade, a um trabalho comum. Vou dar um exemplo. Nas lides espíritas, né, que chamam aí, para dar uma ênfase maior, espírita kardecista de mesa branca, eu não sei para que tanto adjetivo, né? Talvez para criar aí um estado de confiança um tanto quanto mais bem alicerçado e dê aí também um status, que na verdade é uma grande bobagem para nós espíritos. Mas você não vê dentro dessa escola religiosa, por exemplo, o acender de uma vela. E eu já conversei, inclusive, sobre esse assunto aqui. Mas você vê esse acender de vela numa igreja católica, ou num terreiro umbandista, ou numa casa candomblessista. E cada uma dessas estruturas que acendem essa vela tem características e informações muito bem direcionadas do porquê daquela vela acesa. O fato dessa estruturação se apresentar como fomentador de uma fé do frequentador daquela escola religiosa não quer dizer que, uma vez eu vinculado àquela estrutura, de uma forma eventual, por assim dizer, eu seja obrigatoriamente catalogado e obrigado a compactuar com aquela estrutura. Não. O indivíduo acende uma vela para o seu anjo da guarda ou para o seu caboclo, o seu Exu, que acenda. Isso vai ser favorável a dar a ele uma acepção mais vigorosa no que diz respeito à sua fé? Que faça. Na casa espírita, por exemplo, isso não acontece? Estão lá também. Onde houver necessidade. E seria muito bom que todos vocês, não só você que fez essa pergunta, mas que todos vocês começassem a se livrar desses rótulos, porque isso, na maioria das vezes, não nos impedem de trabalhar. Percebam bem, isso para nós não é empecilho, né? Mas é para vocês. É um entrave a mais totalmente desnecessários que vocês colocam nessa relação sua para conosco, ou a relação de vocês para conosco. Porque para nós, essas imparcialidades, essas discrepâncias, né, sob o ponto de vista de comportamento de relação com o mundo espiritual, não tem nenhuma outra característica a não ser nos apresentar o quanto que algumas dessas pessoas são infantilmente conduzidas por contextos e posicionamentos que nada condizem com a realidade do mundo espiritual.
Então, eu, Calunga, não sou Exu, eu, Calunga, não sou espírito da Umbanda, eu, Calunga, não sou espírito kardecista de mesa branca, eu, Calunga, não sou espírito católico, eu, Calunga, não sou espírito evangélico, eu, Calunga, não sou espírita indiano, eu, Calunga, não sou espírita budista. Eu sou espírito, que está à disposição, dentro da pouca parcela que eu tenho para contribuir, a ajudar. Entendendo que dessa maneira eu também cresço, eu também me desenvolvo e crio um catálogo, por assim dizer, né, de possibilidade cultural fora do comum e me movimento com toda tranquilidade, com toda expansividade em qualquer ambiente que porventura eu for convidado a adentrar e a participar e dar a minha parcela de contribuição ou ficar simplesmente assistindo o que se movimenta ali. E para que essa segurança, essa flexibilidade comecem a fazer parte de vocês nessa relação intrínseca de vocês para conosco, seja que denominação religiosa vocês tenham, se livrem disso. Já passou desse tempo. Não há necessidade, nunca houve, né? Pelo menos de nossa parte, não sei da parte de vocês, mas da nossa parte nunca houve. Se livrem disso, comecem a se despir desses fatores. Marcos fala muito bem sobre isso, dessas crenças limitantes que inibem essa relação satisfatória, saudável, gostosa, alegre, participativa, criativa, progressista, inteira, que deve existir entre os seres humanos, independente da situação, do nível vibracional em que eles se encontram, ou vibracional físico, ou vibracional energético. Se livrem disso, coloquem isso para fora. Isso é um empecilho, é um entrave. Não há necessidade disso. Nós não precisamos disso. Nós não vivemos em prol disso. Nós vivemos em prol do bem, da realização positiva, entendendo que se assim não for, não há como a gente construir um mundo melhor. Um mundo inteiro, nas suas várias dimensões inteiradas, participando umas com as outras, livres desses rótulos, livres desses entraves, livres dessas posturas que só distanciam ao invés de nos unirem. Que Jesus nos abençoe. Graças a Deus.